O Freud percebe que ali estava o ponto em que se inicia um trabalho de análise. O início era o amor, que a gente chama na teoria como transferência. O amor de transferência. Eros, erótico, tem a ver com a questão do amor. De que maneira aquele sujeito se posiciona numa relação amorosa, seja ela de qual cunho for. O analista ele não sabe quando nem como essa transferência vai se estabelecer. É a mesma forma que se estabelece uma relação amorosa. A gente não sabe dizer necessariamente por que ama alguém. Tem alguma coisa ali que te captura. O desejo é sempre inconsciente, né? Claro que um analista ele não vai se aproveitar disso de uma forma a entrar naquele jogo amoroso do paciente. Ele vai receber esse amor, mas ele vai fazer o manejo disso, até para que nessa não resposta, oferecendo nada mais do que a falta para esse paciente, ele possa elaborar um saber a respeito do seu desejo. Porque a transferência se trata desse amor direcionado ao saber, vai ser direcionado à figura do analista, mas no fundo, por quê? Porque o sujeito supõe um saber na figura daquele analista. É como se ele acreditasse, apostasse que o analista soubesse sobre o sofrimento deles. O paciente, sem conhecer a importância de seu comportamento, começou a transferir suas emoções para o analista e a viver no consultório as experiências que ainda estavam enterradas em seu inconsciente. Essa coisa da transferência a gente não sabe nem como, nem quando se dá. Mas o analista está apto a escutar, a perceber, a observar quando está se dando, como está se dando e de que maneira é a melhor maneira para manejar essa transferência. Sobre o que o senhor quer falar hoje? É uma coisa que vem me perturbando no fundo da minha mente. Eu não disse ao senhor que quando meu pai morreu, ou logo depois dele morrer, a minha mãe insinuou que eu devia me casar com uma prima. Porque faz diferença quando você está atendendo um neurótico e dentro da neurose é neurótico obsessivo ou neurótico histérico. Ou então quando você está atendendo um psicótico. Um perverso, eu nem diria tanto que o perverso é raríssimo chegar à clínica, mas às vezes chega. Para chegar lá e tentar horrorizar o analista e sai fora. Mas assim, fica complicado a gente pensar em falar em transferência com o perverso. Mas se a gente for pensar tanto na neurose obsessiva quanto histérica e na psicose, a condução da análise é bastante diferente. Na psicose, a gente questiona muito se há transferência em psicose, se há esse amor de transferência, se há esse trabalho transferencial. Há aqueles analistas que afirmam que sim, outros afirmam que não. Acontece que o manejo é completamente diferente, inclusive o papel do analista ali é completamente diferente. A verdade precisa ser dita, assim, a psicanálise foi feita para os neuróticos, né? Não que o analista não atenda psicótico, muito pelo contrário, o próprio Lacan falava, não pode recuar diante de um psicótico, né? É preciso atender os psicóticos. Mas como ele também falou, o analista, no caso de uma psicose, ele nada mais é do que o secretário do alienado. Ele está ali tentando dar um ponto de basta nesse delírio daquele sujeito, mas que ao mesmo tempo o sujeito, a maneira que ele tem de lidar com esse real que está ali completamente perdido é através do delírio, assim como a maneira como o neurótico tem de lidar com a vida é através da fantasia. O mecanismo da neurose é a fantasia, o mecanismo da psicose é do delírio. Seu rato! Rato sujo! Imoral! Por que não me põe lá na rua? Está me transformando no pai com quem está zangado. Uma estrutura, ela é, de alguma forma, o que a gente pensa, uma forma de nomear a maneira como aquele sujeito se posiciona diante da falta. O neurótico é aquele que tenta velar a falta. O psicótico é aquele que não conhece a falta. E o perverso é aquele que fica revelando a falta do outro, né? Então são posturas completamente diferentes. E a estrutura ela é constituída ao longo da infância, da adolescência daquele sujeito.
ela se fecha, ela tem uma conclusão ali, né, como não tem jeito, dali não tem como escapar para uma outra estrutura, na adolescência. Né? Não tem uma época exata, mas é na adolescência que essa estrutura se fecha. Então, uma vez psicótico, sempre psicótico, uma vez neurótico, sempre neurótico, não tem jeito. Você não passeia nas estruturas. Claro que a gente pode ter uma estrutura e ter alguns traços estruturais de uma outra, mas aqueles traços, né, que a gente poderia, assim, alguns fenômenos, né, a estrutura ela não é feita, não é diagnosticada pela via da fenomenologia. O senhor é mesmo muito esperto. Consegue insinuar coisas estúpidas, sim. E é muito inteligente também. Oh, muito inteligente. Esconde suas verdadeiras intenções. Aproveitando e falando nessa questão do amor, da transferência, a transferência, né, está dentro da transferência essa questão de passar pela análise, sobretudo pelo ódio. É preciso passar pelo ódio. Tanto que um dos manejos, uma questão do manejo da transferência é você provocar o ódio no paciente. E o analista tem que suportar aquele ódio, porque num primeiro momento vai ser direcionado a ele. Cabe a ele direcionar para um outro ponto, porque no fundo, não é para ele. É para ele enquanto aquele que está ali representando todos os outros outrinhos ali que o sujeito se relaciona. Também o odeio, mas admiro a sua esperteza. Está transferindo para mim a sua aversão à possibilidade de casamento? Essa não é a prima rica com quem sua mãe queria que casasse? O senhor é quem a está promovendo a minha filha. Porque a transferência, ela, depois que ela se estabelece, ela não fica de uma forma linear. Ela fica em picos e baixas e de uma forma, dessa questão do amor e do ódio, isso vai comparecer, vez ou outra. Não. 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 Eu não vou machucá-lo. A partir do momento que a transferência é estabelecida, a gente não tem a menor garantia de que aquilo vai dar realmente um verdadeiro percurso de análise. Aquilo pode se interromper, em algum momento a transferência pode simplesmente cair e não dar mais certo. E isso o analisando vai se dar conta, vai de alguma forma interromper aquela análise. Claro que tem vezes que tenta interromper a análise ou chega ao ponto de interromper a análise por uma questão ainda transferencial bastante fervorosa ali, né? É uma coisa que o analista ele vai ter que saber escutar do que se trata. Se realmente a transferência cessou, acabou, né? Não tem mais trabalho ali, ou se faz parte das demandas ali de amor do paciente. Então, tanto analisando, ele vai dar essas dicas, né? Vai dar essas demonstrações, quanto o analista ele também está apto a escutar quando realmente não há mais trabalho de análise ali, né? E normalmente isso acontece quando a transferência cai. Agora, de que maneira cai, o que acontece, é no 1 a 1, a gente não tem muito bem como saber. A mente do neurótico obsessivo é como a árvore que espalha os seus galhos em todas as direções. Mas seja qual for a folha que a pessoa tomar, ela sempre seguirá o caminho da raiz causadora do mal.